Sempre que eu leio a história de Gideão em Juízes, eu fico impressionado. Você já esteve em alguma situação em que você se sentiu totalmente incapaz? Ou como se o seu potencial fosse tão pequeno diante do desafio que está na sua frente? Olá pessoal, aqui é o Victor Costa e eu quero te chamar para trilhar a Bíblia comigo mais uma vez. Quando Gideão foi chamado por Deus para lutar contra os midianitas, ele também tinha dúvidas do seu potencial. Ele tinha dúvidas da capacidade do exército pequeno de Israel comparado com o inimigo. A Bíblia diz que os inimigos, que os midianitas eram como uma nuvem de gafanhoto, impossível de contar. Mas para Deus, menos de 1%, de fato 0,9% da capacidade de Gideão era mais do que o suficiente, porque os outros 99,01% viriam da parte do Senhor. O Senhor naquela ocasião queria que Israel tivesse certeza de que a vitória não viria deles, mas viria da parte do próprio Deus. O exército de 32 mil homens de Gideão caiu para 10 mil quando ele dispensou aqueles que estavam com medo ou que não estavam encorajados para ir para a guerra. Mesmo assim, para Deus eles ainda eram muitos. E ele propôs mais uma peneira para Gideão e o número de homens caiu para somente 300. É aquela passagem que Gideão leva os homens para a beira do rio e ele determina da forma como eles bebem a água. O Senhor fala para ele determinar quem iria para a guerra ou não. E aí ele acaba com somente 300 homens fazendo parte do exército de Israel. Mas mesmo com um exército pequeno, se o Senhor estiver conosco, nós não precisamos de mais do que 0,9% da nossa capacidade humana. Muitas vezes nós não precisaremos de nada dos nossos recursos, porque a mão do Senhor é forte e poderosa. E então, Gideão vai para aquela batalha e eles vencem os midianitas, porque o Senhor entregou os inimigos deles nas mãos de Gideão. Agora, por outro lado, é importante lembrar que se o Senhor não estiver conosco, mesmo que a gente esteja plenamente confiante na nossa própria força, e mesmo que a gente tenha 100% do que é necessário para vencer a batalha, nós não venceremos. Lembra do que aconteceu com Josué e o seu exército diante da cidade de Ai. Eles estavam super confiantes porque eles tinham destruído Jericó. E aí eles foram lutar contra Ai, mas o Senhor não estava com eles e eles perderam feio. Mas se nós estivermos atentos para ouvirmos do Senhor e nos certificarmos que o Senhor está conosco, 1% da sua própria força é mais do que o suficiente. Eu espero que essa verdade te encoraje a confiar no Senhor e na força do seu poder, ao invés de confiar na sua própria força e no seu próprio potencial. E você já teve alguma experiência pessoal em que a sua força, a sua capacidade para o desafio que estava à sua frente fazia tudo parecer impossível, mas a mão do Senhor foi com você e você alcançou vitória? Compartilhe aqui nos comentários e seja encorajador de outros irmãos também. E lembre-se, se o Senhor estiver com você, tudo que você precisa é 1% da sua própria capacidade. Até a próxima trilha, Maranata!